Bom dia, pessoal. A gente dá continuidade hoje ao nosso estudo dos meses de maio e junho. A gente começou na semana passada, na quinta-feira, estudando sobre alguns glamoures positivos. E a gente vai ver um pouquinho sobre o glamour do poder. O glamour do poder é uma manifestação exagerada e distorcida do impulso normal, que é o impulso de autoafirmação. O poder dá tanto uma intensa satisfação subjetiva, como torna possível, pelo menos temporariamente, obter o sucesso ou aquilo que foi desejado. Esse glamour pode possuir um indivíduo a tal ponto que ele fique obcecado por ele. Um destacado exemplo disso foi o filósofo Friedrich Nietzsche, em quem a vontade de poder teve resultados tão desafortunados. O poder buscado pode ser dirigido de três maneiras: sobre as pessoas, produzindo o glamour da autoridade, sobre as forças da natureza e sobre a matéria. As duas últimas produzem os glamoures da eficiência e da tecnologia. A técnica das corretas proporções, abordada no capítulo 2, será, obviamente, uma prática valiosa para todos os que reconhecem que têm esse glamour de poder ou tendência nessa direção, como o próprio presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, descobriu. Ela diminuiu o tamanho e nós vemos a nós mesmos por uma perspectiva mais verdadeira. Então, a técnica ajuda a gente a diminuir o tamanho das coisas e ter uma perspectiva mais verdadeira. O cultivo de opostos também é uma das principais técnicas para lidar com este glamour. Aqui a gente vê então que o poder pode ser bom, claro, né, à medida que ele é colocado a serviço do maior número possível de pessoas, como é o poder em sua definição mais real e concreta. À medida que ele vai querendo ser um poder sobre pessoas e não para pessoas, a gente vai tendo esse glamour, essa distorção, que é a distorção da autoridade. Então, aqui deve ficar também o nosso olhar em relação a nós mesmos, né? Em que medida eu possuo esse poder interno? Em que medida ele está distorcido? A mesma coisa, né? Sobre as forças da natureza, sobre aquilo que é material. Claro que é da própria natureza humana, né? A autoafirmação é importante. Então, é importante a gente exercer o nosso poder, mas é também importante a gente perceber em que medida que ele está se tornando desproporcional. Então, só uma análise muito clara e corajosa é que pode mostrar para a gente. Então, é importante a gente se manter atento aqui. A gente viu então o glamour sobre poder, e aqui a gente tem o glamour sobre autoridade. Vamos lá, que é um pouco mais específico. O glamour da autoridade, ou, para ser mais exato, de impor a própria autoridade, é comum em todos os níveis e em muitas áreas. Há um bando de pequenos ditadores encontrados em todas as organizações. E nossos atuais sistemas burocráticos lhes dão um amplo terreno fértil. Até recentemente, o pai autocrático era aceito como o chefe normal da família, um fato que foi uma das principais causas
da rebelião da juventude. Essa atitude autocrática se baseia não apenas no amor ao poder, mas na certeza de estar certo, que é, obviamente, um glamour também. De forma mais ou menos perceptível, ela é tão difundida atualmente que forma a atitude básica de uma grande parte da humanidade. Então, olha só, né? Do jeito que a nossa construção social se apresenta, a gente tem prazer em estar certo, né? A gente quer se colocar dessa forma. E é importante a gente, de novo, né? Se colocar como um observador, observando se isso está acontecendo com a gente, em que maneira, né, isso está acontecendo, em que medida, para que a gente vá utilizando essa força interna para o bem daqueles que estão ao nosso redor e não para a opressão, supressão, controle ou domínio. Isso é muito importante da gente observar. O glamour da autoridade, como todos os glamoures associados com o amor ao poder e com o senso de superioridade, pode ser expresso nos níveis físico, emocional ou mental, mas também pode aparecer na consciência espiritual, baseado num forte senso de direção ou revelação divinas ou na autoridade de dogmas e ensinamentos estabelecidos. Pode se tornar um sério glamour e uma perigosa força distorcedora, não sei se existe essa palavra, está marcado em vermelhinho, e agressiva. A Inquisição é um exemplo do pior tipo desse glamour da autoridade espiritual que se torna todo-poderoso. Perdão. Então, aqui também, da mesma forma, né? É talvez um pouco mais evidente quando a gente observa esses glamoures de autoridade no nível físico, um pouco menos evidente no nível emocional, um pouco menos evidente no nível mental e menos ainda no nível espiritual. Quando a gente pode ter uma percepção acerca de alguma coisa, a gente muitas vezes acredita fielmente que aquilo está sendo direcionado para o bem, para aquilo que a gente tem como valor, para aquilo que a gente reconhece internamente que é bom, mas a maneira como está sendo feito muitas vezes é uma maneira impositiva, agressiva. Então, também é importante a gente colocar o nosso olhar sobre isso. Ainda mais que somos pessoas com uma inclinação espiritual. Felizmente, o culto à autoridade está rapidamente acabando. Foi uma característica particular da era passada, a era de peixes. Mas a sociedade que está emergindo atualmente é amante da liberdade e do livre pensamento, pelo menos no Ocidente, e tem uma nova atitude. Não se dá mais obediência à autoridade. Na verdade, ela é rejeitada amplamente e podemos esperar uma gradual diminuição do domínio desse glamour e do suporte que ele dá a todos os ditadores, conforme a entrada da nova era. Embora, como mencionado, os glamoures da eficiência e da tecnologia muito frequentemente surjam do amor ao poder e de sua expressão, eles estão mais especificamente conectados à atividade, a terceira categoria de glamoures que apresentaremos. Portanto, serão examinados num capítulo posterior. Então, aqui é interessante a gente notar como a Sagioli vai fazendo uma associação, ele separa,
né, os glamours em 7 categorias, muito parecido com a expressão dos 7 raios. Então, aqui a gente está vendo os glamours ligados ao primeiro raio, especificamente ao poder e à autoridade. E, embora seja um poder àquilo que é externo, né, a atividade, a tecnologia, a atividade é uma característica de terceiro raio, por isso que ele falou aqui, né, que a gente vai ver na terceira categoria de glamours. E tecnologia é algo ligado ao quinto raio, mas acho que aqui ele vai colocar como uma atividade externa. Então vamos ver como é que vai ficar mais claro isso nos próximos capítulos. E aqui, avançando um pouquinho no nosso texto, as técnicas recomendadas para lidar com o glamour de poder também são recomendadas para o glamour da autoridade, que é realmente uma expressão do amor ao poder. Mas, quando elas tiverem sido usadas por certo tempo, a técnica da transmutação também pode ser aplicada, que a gente já viu também no capítulo anterior. E a gente vai ver ainda um pouquinho depois, né? A gente está fazendo aquele trabalho de ler as técnicas aqui e depois fazer um resuminho separado. Então, a gente já fez isso com a técnica da desidentificação, das corretas proporções, do cultivo de opostos, do como se e da dessensibilização, que são essas que eu classifiquei como as 5 primeiras. E aí depois a gente vai fazer um trabalho semelhante com as 4 que eu considero mais sutis, que são a técnica da transmutação, a técnica da luz, a da indiferença e a da presença, que a gente vai ver também depois aqui, né? Ele citou no capítulo anterior a técnica da transmutação, mas a gente vai ver melhor depois. Com ela, como será explicado mais detalhadamente depois, redirecionamos a energia que subjaz a um glamour e tentamos utilizá-la de uma maneira superior. Isso significa que, tendo reconhecido nossa tendência de ser hiper-autoritário, tendo colocado a nós mesmos e nossa situação em corretas proporções e tendo dado alguns passos no cultivo das qualidades opostas, tal como a humildade, é possível avançar para transmutar nosso amor à autoridade e nossas tendências ditatoriais num senso de responsabilidade, de um cuidado genuíno e compassivo por aqueles que estão em nossa área de influência. Então, por isso também que eu havia separado as técnicas, porque olha só que interessante, né? Tendo em alguma medida nos desidentificado, colocado a nós mesmos numa proporção correta, cultivado a humildade, então usando, ou seja, né, usando as técnicas primeiras, é possível então que a gente vá para um trabalho mais profundo, que é um trabalho realmente de redirecionar, de transmutar essa nossa, mas conscientemente, essa nossa atitude que é prejudicial em sua espiral superior. Ou seja, na lei das correspondências, a gente usa, transforma, transmuta essa tendência negativa em uma tendência positiva para o bem de quem está ao nosso redor. Tanto a atitude como o método de expressão têm que ser transmutados. Então, a energia que subjaz ao glamour, aquela energia que fica lá presente nesse glamour, ela pode ser colocada de uma maneira construtiva e útil. Antes da gente passar para o próximo glamour, que ainda está ligado, né, a esse primeiro tipo, ao primeiro raio,
queria saber sobre o glamour de poder. Como é que tá para vocês? Faz sentido? Despertou alguma coisa? Tem alguma emoção presente ou alguma ideia que poderia ser compartilhada? Paulinho, Diga. Má? oi, tá ouvindo? Márcia? Oi? Não dá pra... Tenta de novo, que agora eu consegui ouvir um pouquinho. Hoje meu Zoom tá estranho. Agora eu tô te ouvindo. Oi. Dá pra ouvir? Aham. Não, eu queria perguntar assim, Paulinho, será que também quando a gente, por exemplo, eu escolho A ou B, eu tenho alguma, sei lá, uma escolha, escolher, por exemplo, uma, uma decisão, ela também tem a ver com o poder? Olha, Por Má, exemplo, eu eu tenho o poder acho. de escolher alguém para fazer alguma coisa, o A ou o B, vamos ser específico. Olha, eu acho que é difícil responder assim, sem mais dados, né? Eu acho que, de qualquer forma, eu acho que cabe uma autoobservação sempre, né? O que está me motivando a fazer Entendi. determinada escolha? E aí, talvez, nesse olhar mais claro e corajoso, a gente possa ter uma ideia se realmente tem esse glamour por poder atuando e em que medida. Porque, como a gente falou, né, numa medida saudável, é importante a autoafirmação, é Uhum, importante que a gente exerça esse domínio àquilo que está ao nosso redor. É importante que a gente utilize a nossa força de comando para o bem de quem está ao nosso redor. Então, o poder não é algo ruim, é à medida que ele está presente que se torna ruim, né? A gente até falou no sábado, eu dei uma palestra lá na casinha sobre os trabalhos de Hércules e a gente falava do trabalho de Leão, que tem muito a ver com autoridade, com domínio, com poder, né? Leão é um signo, assim como Áries e Capricórnio, que entregam primeiro raio. Então, esse leão, ele era bom. Num dado momento, ele começou a ficar é, prejudicial a quem estava ao seu redor. E essa é uma analogia que a gente pode se fazer sempre, né? Em que uhum, medida o meu poder está sendo superficial? Perdão, em que medida meu poder está sendo prejudicial? Em que medida o meu poder está sendo benéfico a quem está ao meu redor? Então, eu diria que esse deve ser o nosso olhar, de como é que está tá. a nossa motivação e qual que é a medida que esse poder está sendo feito, utilizado, porque por si só o poder é uma qualidade positiva. Uhum, tá certo, entendi. Muito obrigada. Imagina, mais alguém? Vamos lá então. Um glamour do poder, né, da força física. O glamour da força física é o que poderia ser chamado de uma expressão mais primitiva do tipo positivo e autoafirmativo de glamour. Para aqueles que não podem se expressar em níveis superiores, o culto a jogos e atletismo serve a um propósito útil, porque demanda autodisciplina, coragem, foco, persistência, habilidade de encarar dificuldades. E muito frequentemente, quando é utilizado, né, ele abre um campo oportuno para o esforço grupal e a cooperação. O glamour surge quando importância demasiada é dada a esse nível de conquista e a atenção é focada inteiramente nele. Desenvolve-se então o orgulho no nível físico e afirma-se um espírito competitivo, o que por sua vez fomenta a crueldade
e pode até levar a formas extremas de agressão e violência física. O que aqui fica muito claro, né? Como o esporte é essencialmente bom, então aqui, né? Autodisciplina, coragem, foco, persistência, encarar desafios. Eu até acrescentaria tomada de decisões, porque a gente jogando, né? Competindo, a gente precisa tomar decisões rapidamente. E se forem esportes coletivos, demanda a compreensão de um esforço que é grupal, da cooperação. Então, o esporte ele é maravilhoso tanto para as crianças quanto para nós adultos, porque vai direcionando e vai oportunizando um campo enorme de atuação. Ao mesmo tempo, se também a gente percebe que a gente tem tendências competitivas ou se esse glamour da força física se apresenta facilmente no esporte e começa a tomar uma medida que é exagerada, que é desproporcional, então tudo aquilo que a gente entende de saúde, de sociabilidade, tudo aquilo que a gente entende de cooperação, acaba sendo colocado de lado em prol da competitividade, que vai se tornar agressão, que se torna cruel, que se torna muitas vezes doloroso, porque é uma inabilidade que aquele indivíduo tem de lidar com a derrota. Então, isso são pontos que a gente precisa sempre colocar atenção, especialmente nas crianças que ainda estão nessa formação de caráter. Óbvio que já apresentam certas tendências, mas cabe também ao adulto ajudar no processamento dessas situações que vão se apresentando. As técnicas já mencionadas podem ser utilmente praticadas também para esse glamour. Na verdade, se descobrirá que elas são úteis para todos os glamours a seguir, que estão nessa linha de hiperpositividade. Então, de novo, né? é, a gente tem aqui uma medida que pode ser muito saudável, que pode ser muito útil, e também uma medida que, se for exagerada, pode ser muito danosa. Naturalmente, indivíduos com um pouco mais de primeiro raio vão tender a ser mais competitivos, vão tender a exercer mais autoridade, mais poder. De novo, não é algo ruim. O ruim é quando isso vai se tornando numa medida prejudicial. Desculpa. Como, por exemplo, a gente viu aqui, né, nesse glamour de força física. O esporte é sensacional, mas se o indivíduo tem uma tendência exagerada à competição, tudo isso que tem de positivo dentro do esporte pode se tornar prejudicial, com agressividade, com competitividade exagerada, com desejo de dominação, a liderança que se tem para o grupo, pensando em esportes coletivos, por exemplo, pode ser transformada nesse ímpeto exagerado por vitórias, por ganhar, pode se tornar agressivo, pode se tornar prejudicial a quem está ao lado. Às vezes o resultado é até atingido, mas a que custo, né, com o grupo? Então é importante sempre observar isso. Ambição. O glamour da ambição está estreitamente ligado a todos os mencionados acima, pois o amor ao poder, ao sucesso, à alta posição e a força propulsora da ambição. Quando dominado por ela, o indivíduo se preocupa apenas em alcançar o topo, em qualquer área que esteja. E isso tem repercussões prejudiciais, tanto socialmente, para os que estão ao seu redor, como individualmente, com seu próprio corpo físico e com a sua natureza psicológica. Frequentemente, a pessoa ambiciosa força a si mesma, além
da sua força física, empregando sua energia até um grau que a deixe exausta e propensa a problemas físicos e nervosos. Mas também tende a superestimar suas capacidades de outras maneiras e procura realizar mais do que tem competência. Isso é aquilo que a gente algumas vezes comenta sobre o conceito de humildade, né? Que a humildade está relacionada, na visão tibetana, àquilo que realmente eu tenho e eu posso expressar. Então, está muito relacionada a uma visão clara acerca de mim mesmo. Quais, o que de fato eu tenho desenvolvido como talento, como dom e em que medida, né? Então, quando eu faço isso e eu expresso aquilo que realmente eu tenho capacidade e competência para, perfeito, né? Quando eu deixo de expressar, eu não estou sendo humilde, pelo contrário, aquela qualidade vai deixar de circular no grupo, na sociedade. Agora, da mesma forma, quando eu superestimo as minhas capacidades, isso também distorce. Isso também eu passo a querer ocupar um lugar de alguém que está mais preparado do que eu para realizar determinada tarefa. Então, o que vai acontecer? Vai resultar em ineficiência e em falha e vai afetar aqueles que estão ao meu redor, assim como a mim mesmo. Isso foi apresentado humoristicamente no livro intitulado The Peter Principle, de Dr. Lawrence J. Peter e Raymond Hu. Ele se mostrou um best-seller, ou seja, vendeu muito, o que pode ser encarado como um sinal encorajador, pois expõe o glamour da ambição e ridiculariza o atual sistema universal de promoções, chamado por Dr. Peter de hierarquiologia, que resulta na liderança falha e na organização incompetente que nos rodeia por todos os lados. Então, nesse modelo que a gente vive, é, essa busca, né, de novo, ter ambição, ter poder, nada disso é ruim, mas a maneira como isso é cultuado, né, na nossa sociedade faz com que se torne uma busca exagerada e muitas vezes distorcida daquilo que realmente tem a ver com poder, né? Que na sua essência é uma qualidade que deve ser colocada para o benefício do grupo. Então é muito interessante a gente se observar. Eu vou parar por aqui, porque já deu o nosso horário. Marquei aqui em negrito onde a gente deve começar na nossa próxima reunião da próxima terça-feira. Lembrando que na quinta a gente vai fazer o nosso modelo de meditação ligado ao que estamos estudando nesse primeiro momento do mês de maio. Dúvidas, comentários, partilhas? Ai, é muito rico, né, esse estudo, né, Paulinho? Eu acho demais porque ele confronta a gente de uma maneira que traz para a inclusão, né? Para a gente se observar, ele encoraja a gente para se observar e assim, tá tudo bem, né? Não é uma culpa, não é, mas é um olhar que a gente precisa ter para a gente mesmo, né? E são muitas camadas, né, Mar? Então, às vezes a gente tende a achar, num primeiro momento, que não tem a ver com a gente, mas à medida que a gente vai aprofundando o nosso olhar, a gente vai percebendo que a gente tem sim, em determinadas camadas, um pouco disso, o que é natural, visto que somos humanos, né? E estamos no nosso processo de autodesenvolvimento. Talvez indivíduos, como eu falava, né, mais ligados ao primeiro raio vão ter mais, mas em alguma medida a gente tem também primeiro raio.
né? Em alguma medida, a gente precisa exercer poder sobre nós mesmos, sobre os outros, no nosso entorno. Então, é uma qualidade que está presente na nossa vida. E eu acho que o importante é só a gente observar à medida que isso está sendo feito, né? Não tem nada de errado. Não tem a perfeição, mas tem a, né, a modelação, né? Exatamente. Então tá bom, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Bom, eu acho que a gente pode, então, fechar aqui a nossa gravação.